Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração. Estamos aqui prestes a dar início ao nosso culto. E é necessário buscarmos essa capacitação em Deus. É o Espírito Santo, como aprendemos aqui, que aplica em nós todos os princípios redentivos. Tudo que venhamos a angariar, querer de Deus, é o Espírito que nos comunica. E não seria diferente para cultuar a Deus. A sua dependência no Espírito Santo. Além disso, devemos agradecer, irmãos, por estar aqui no dia do Senhor. Agradecer porque Ele te trouxe, Ele te guardou, te deu o privilégio de poder estar cultuando Ele mais um dia. Então vamos agradecer a Deus. Oremos, irmãos. Eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Senhor. Obrigado, Pai de amor, por mais uma vez o Senhor nos privilegiar em estarmos aqui neste culto. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe, o Senhor cuidou, o Senhor preservou, e aqui está a sua igreja reunida, para lhe render culto, para cantar ao Senhor louvores que exaltem os seus atributos, os seus feitos. Também, Pai de amor, sermos gratos ao Senhor, através das ofertas voluntárias, e meditarmos nas Escrituras, expô-la com fidelidade, Senhor. Muito obrigado, Deus, por este momento. Mais um dia do Senhor, a qual a sua igreja se reúne, aguardando ansiosamente a vinda do seu Filho amado. Que o Senhor, Pai de amor, receba o nosso culto, que ele seja conduzido pelo Espírito Santo, que esta adoração aqui elevada a Ti seja em espírito e em verdade, seguindo todos os princípios reguladores da Escritura, Senhor. Esteja conosco, Pai. Que possamos, Pai de amor, glorificar Teu santo nome com este culto. Muito obrigado, Pai. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 122. Será o salmo entoado aqui e cantado. Salmodiaremos ao Senhor. Salmo 122. O salmista vai dizer o seguinte, farei a leitura aqui na versão King James. Fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés pisam dentro dos teus portões, ó Jerusalém. Jerusalém é edificada como uma cidade que é juntamente compacta. Para onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Verso 5. Pois ali estão estabelecidos os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Que a paz esteja dentro dos teus muros e a prosperidade dentro dos teus palácios. Verso 8. Por causa dos meus irmãos e companheiros, direi agora, a paz esteja dentro de ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amados, pela graça de Deus, o Salmo 122 é um bom exercício para você distinguir aqui os elementos físicos de Israel e aquilo que é espiritual. E assim, olhamos para este salmo apenas pelos seus aspectos espirituais. Quando Davi diz, fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor, ele está falando sobre o templo situado em Jerusalém, que era realmente uma alegria, era realmente olhar para aquele local e sentir a proteção, ser guardado por Deus, ter um lugar de culto. Sabemos que isso agora, como as próprias palavras de Jesus em João 4, 24, a mulher samaritana, aonde adoraremos? Neste monte ou em Jerusalém? Nem aqui e nem lá. Adoramos a Deus hoje em espírito e em verdade.
Mas estamos felizes, porque salvos neste Deus glorioso, salvos por Jesus Cristo, é claro que o povo de Deus se alegra ao se reunir. E assim cantamos. Os nossos pés pisam dentro dos teus portões, ó Jerusalém. Jerusalém é edificada como uma cidade que é juntamente compacta. A nossa segurança está em Cristo. A nova Jerusalém, a cidade santa, é a que virá com Cristo. E assim cantamos, aguardando esse momento. Verso 4. Para onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão estabelecidos os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. E sabemos que o trono perpétuo, o trono da eternidade, o rei, a semente de Davi, é o nosso Salvador. E a ele cantamos. Ainda assim, irmãos, versos 6 a 9, o salmista vai dizer: orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Que a paz esteja dentro dos teus muros e a prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e companheiros, direi agora: a paz esteja dentro de ti. E Jesus Cristo é o príncipe da paz. Ele é o nosso Salvador. E cantamos a Ele. E o último verso: por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei, por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. E assim iremos cantar, irmãos. Amém? É um salmo que nos remete diretamente a Jesus Cristo. Que você se alegre e que você cante com entendimento este salmo. Fique de pé. Vamos juntos adorar ao Senhor. Boa noite, igreja. Louvemos ao Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Nossos pés pararam junto às portas. Deus porta Jerusalém, construída bem compacta, onde as tribos vão subir, pois convém a Israel para o santo nome do Senhor render sua gratidão. Lá estão os tronos de justiça, os da casa de Davi. Que prospere quem te ama, pela sua paz orai. Por Jerusalém orai. Reine paz entre os teus muros, nos palácios ricos bens, por amor dos meus irmãos, por amor de amigos teus. Haja paz em ti, eu peço, pela casa do Senhor. Buscarei sempre o teu bem. Amém. A próxima canção que cantaremos é Santo, 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 do cantor cristão. Louvemos juntos ao Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã,
não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és só Deus, supremo Criador. Amém. A próxima canção fala o que está assentado no trono, sempre reinando. Louvemos juntos o nosso Deus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando,
Glórias ao Senhor, irmãos. Este é um momento de gratidão a Deus e ofertas voluntárias representam isso. Se você veio preparado, então, após a leitura do texto, você poderá, então, estar contribuindo. Gostaria de ler um texto em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 1 e 2. Que diz o seguinte. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 1 e 2. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia, fazei vós também. Verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós, pessoalmente, separe e guarde, conforme Deus o prosperou, para que não sejam coletados quando eu chegar. Amados, vemos então nestes 2 versículos do capítulo 16, que a coleta que é feita nas igrejas tem uma finalidade. E é apresentado aqui que essa coleta se faz para os santos. O que isso significa? Manutenção da obra evangelística, manutenção e sustento dos irmãos, para aqueles que são domésticos na fé. Devemos utilizar esses recursos para ajudar os que estão necessitando e principalmente para promover o Evangelho, pregar, formar líderes. E é isso que essa igreja tem feito, irmãos. É isso que essa igreja tem se empenhado, propagar o Evangelho. O apóstolo ainda continua dizendo que para fazer isso no primeiro dia da semana, estamos no primeiro dia da semana, o dia do Senhor, onde a igreja primitiva se reunia, cada um de vós pessoalmente separe e guarde, conforme Deus o prosperou. O quanto que Deus tem dado a você, meu irmão, o quanto que Ele tem te abençoado, conforme você tem prosperado, você deve ser grato a Deus, para que não sejam coletados quando eu chegar. E ele fala isso por uma questão de logística. Paulo, como fundador de igrejas, plantador de igrejas, ele precisava ter uma logística e uma programação. Mas os princípios da oferta voluntária estão colocados diante dos irmãos. O irmão Felipe pode me ajudar aqui nesse momento? Ele passará até seu local. Se você veio preparado, apenas sinalize para ele e ele recolherá as ofertas. Você que nos assiste, caso queira ofertar também, está aqui os dados bancários. IBR Mogi das Cruzes, CNPJ aqui também, a chave Pix, 39799-944-1000 contra, dígito 06. O banco é o 290, PagSeguro. Agência 0001, conta corrente 166-165-36, dígito 5. Então você pode também estar ofertando para custeio e manutenção desta obra. Que Deus abençoe a cada irmão. Gostaria de pedir nesse momento que o nosso irmão Leonardo se colocasse em pé e agradecesse a Deus por todo o sustento que Ele tem dado, primeiramente para as nossas famílias em nossas casas e também aqui nesta casa. Deus tem nos ajudado, Deus tem nos prosperado aqui, né, irmão? Então que possamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. Oremos, irmãos. Pai Santo, Deus eterno, Altíssimo, Deus nosso, te agradecemos, Pai, por cada providência, por seu amor por nós, por cada um de nós, pelo serviço de cada um, pelo sustento que tem dado a cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu amor para conosco. Obrigado pelo seu cuidado. Nada, mas nos É verdade, Deus. Muito obrigado por suprir cada necessidade de cada irmão da nossa igreja, daqui a casa de Deus. Muito obrigado por nos manter e suprir daqui a cada dia, daqui a cada mês. Muito obrigado. Eu peço que coloque no coração de cada um gratidão. Verdade, Senhor. Gratidão a Ti, para que possamos compreender, Pai. O que é isso? O que é ser grato a Deus? É verdade, Deus. Obrigado, Senhor. Nos ajude, Pai. Já em cada um de nós. E a questão do tempo, que o Senhor dê um entendimento, para que eles cheguem a esse entendimento de ser grato a Ti, de ofertar na casa de Deus, porque essa obra é para Ti, Senhor. Te agradecemos por isso, por cada providência, cada irmão.
Amém. Glórias ao Senhor. Vamos ao texto? Vá no Evangelho de João. Hoje encerramos aqui, para a glória de Deus, o capítulo 6. Estamos trabalhando expositivamente aqui todo o Evangelho de João. Hoje estamos no capítulo 6, verso 60 ao verso 71. Será aqui exposto diante dos irmãos. Farei a primeira leitura do Evangelho de João, capítulo 6, versos 60 a 71, na versão King James, que diz o seguinte: Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Este é um discurso duro. Quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam sobre isto, ele disse-lhes: Isto vos ofende? 62. O que seria se vós visseis o Filho do Homem subir para onde estava antes? 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são espírito e elas são vida. Verso 64. Mas há algum de vós que não creem, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam, e quem deveria o trair. Verso 65. E ele dizia: Por isso eu vos disse que nenhum homem pode vir a mim, a não ser que lhe fosse dado por meu Pai. Verso 66. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. 67. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também ir embora? 68. Então Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Verso 69. E nós cremos e estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 70. Respondeu-lhe Jesus: Não escolhi os 12 de vós? E um de vós é um diabo. E no verso 71 e último, ele falava de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este deveria traí-lo, sendo um dos 12. Até aqui. Vamos orar? Que você peça nesse momento que o Espírito Santo lhe comunique os preceitos bíblicos, que ele lhe santifique, que ele traga arrependimento para aqueles que estão perdidos. Ore nesse momento comigo, meu irmão, que possamos agora dedicar exclusivamente a palavra de Deus. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Senhor, Pai eterno, Deus de misericórdia, Deus santo, justo e perfeito, é diante de Ti, Deus, que aqui estamos como igreja, neste momento se dedicando à palavra, à exposição, à explicação e aplicação dessas palavras em nossas vidas. Mas o que seria, Deus, essas palavras? Apenas um homem falando, recitando, e ouvidos prontos, porém sem entendimento espiritual. Dependemos exclusivamente da ação gloriosa do Espírito Santo do Senhor. Tanto para este que comunica, tanto para os meus irmãos que a qual recebem, para efeitos de santificação. Que o Senhor também leve, Deus, através dessas palavras, o genuíno arrependimento às almas sedentas. Que o Senhor gere conversão, que o Senhor transforme vidas, e que possamos, Deus, ainda mais se alegrar no Senhor. Nos ajude, Pai, que esse momento
seja um momento especial, porque a sua palavra é o que nos alimenta, a sua palavra é que ilumina o nosso caminho. A sua palavra, Deus, é o que rasga e separa. Nos ajude, Deus. Precisamos do Senhor. Assim oramos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, semana passada vimos a exposição aqui que foi feita diante do discurso de Jesus sobre a carne e o sangue, aonde ele explica para esses homens o que significa ser o pão da vida. Ser o pão da vida é justamente ser enviado pelo Pai em um estado de humilhação e ser colocado e pregado naquela cruz. E ele diz que aquele que come e bebe do seu sangue tem a vida eterna. Ou seja, aqueles que entendem o seu propósito, o seu ministério e o que ele comprou naquela cruz com preço de sangue. A oferta voluntária, o preço pela culpa. É sobre isso que ele estava falando. E agora, irmãos, vamos visitar aqui, segundo o texto, quais foram os efeitos desta pregação do pão da vida. O que isto gerou naquelas pessoas? Quais são os resultados de uma pregação fidedigna? Se o irmão se recordar, a introdução que eu fiz semana passada, linkando com o texto, foi justamente as nossas motivações para com Cristo. O que vemos em Cristo? O que queremos com Cristo? Quais são as nossas intenções? E hoje, mais uma vez, visitando esses sentimentos, visitando essas motivações, queremos analisar quais são as nossas pretensões com o Senhor. Mas, amados, antes de mais nada, uma pregação fidedigna, ela sempre vai ter alguns efeitos característicos. A pregação do Evangelho, como foi pregado aqui por Jesus Cristo, transmitida de forma fidedigna, com precisão, com clareza, sempre irá emitir um comando à obediência. E quando ele convoca essas pessoas a comerem da sua carne, a beberem do seu sangue, na verdade ele está convocando essas pessoas a se arrependerem. A mensagem que não faz isso, irmãos, está longe, está aquém do padrão bíblico. Uma mensagem do Evangelho, uma pregação das Escrituras, sempre tem que convocar as pessoas ao arrependimento. Sempre tem que confrontar o nosso estilo de vida, os nossos pensamentos e as nossas condutas, nos chamando para Cristo. Tanto João Batista fez isso, tanto Jesus, exortando todos os seus ouvintes e dizendo: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa foi a primeira pregação de Jesus. Mateus 4, verso 17, chamando as pessoas ao arrependimento. E quando você chama as pessoas ao arrependimento, algumas reações são esperadas, e elas foram apresentadas nessa sessão. De um modo geral, irmãos, aqueles que ouvem a pregação poderosa da palavra irá responder de uma entre três maneiras. Conforme a parábola da semeadura, alguns vão zombar e rejeitar. Tais eram os escribas, fariseus, os judeus em sua grande massa. E alguns vão responder com uma fé temporária ou superficial. Esses são os falsos discípulos. Esses são os curiosos que estão superficialmente atraídos por Cristo e muitas das vezes inseridos no seio da igreja. E ainda assim, por último, alguns vão responder com a verdadeira fé, com uma fé confiante, com uma fé resoluta, com uma fé esperançosa. Esses são os verdadeiros discípulos. E nós vamos observar esses aqui. Nós vamos observar neste texto essas três características. E agora eu quero incitar aí a sua memória para que você observe, você que tem acompanhado domingo após domingo a exposição do livro de João,
Você percebeu o quanto que ele se preocupa em falar sobre a verdadeira conversão? Você vê quanto que ele se preocupa em expor aqueles que são verdadeiros, daqueles que são falsos? Daqueles que vinham até Cristo apenas pelos milagres? Isso nos fala, irmãos. O objetivo do evangelista deve nos ensinar. E hoje não é diferente. Aqui existe uma repreensão. Alguns rejeitaram Jesus antes mesmo que o sermão tivesse acabado. Alguns já estavam resmungando e rejeitando ele, como podemos ver no verso 41 e 42. Olha o que diz aí no capítulo 6, 41 e 42. Então os judeus murmuravam dele, porque ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Verso 42, eles diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como então ele diz: eu desci do céu? A rejeição já estava aparente antes mesmo do sermão terminar. Amados, embora Jesus tivesse ensinado em todas essas cidades e aldeias da região da Galileia, região inclusive onde ele cresceu, eles ainda se recusavam a acreditar nele. Essa rejeição foi imperdoável e Jesus os repreendeu severamente por sua dureza de coração. Observamos isso em Mateus capítulo 11, verso 20 ao 24. Porque aqui é onde ele está em loco, no sermão do pão da vida, é justamente a região aonde ele oferece em Mateus esta repreensão. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, na região da Galileia, será elevado até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados, tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para você. A região da Galileia, em foco Cafarnaum. E você percebeu que estas coisas que ele disse ensinando na sinagoga em Cafarnaum, verso 59 do capítulo 6. É para este povo, é para esta região que ele está falando. Vocês não se arrependeram. Tudo que eu fiz, e vocês viram que até mesmo a moradia, até mesmo conhecer o pai e a mãe de Jesus, foi fator para a incredulidade. Amados, que possamos olhar para o texto com cuidado, que possamos aprender com as palavras de Cristo, aprender, irmãos, com este evangelho. E agora chegamos ao clímax de todo esse sermão. Chegamos no momento das respostas. O sermão de Jesus sobre o pão da vida e as respostas apresentadas é o clímax de todo o seu ministério na Galileia. A reação da multidão era típica, não só dos judeus, mas também de todas as pessoas que se depararam com a verdade. Aqueles que ouviram a sua mensagem irão se enquadrar, como eu disse, nessas três categorias. Para entender isso, irmãos, eu te convido a entrar no texto. E agora eu vou utilizar na João Ferreira de Almeida a versão aqui. No verso 60, diz o seguinte: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Muitos dos seus discípulos, ouvindo isto. Amados, primeira coisa que devemos tomar cuidado com o texto é que quando o evangelista utiliza a palavra discípulos,
do grego matetes, ele não está querendo dizer discípulos genuínos, porque o próprio termo significa aprendiz, aluno, pupilo ou discípulo, e não necessariamente convertidos. Esses referidos ouviram todo o sermão. Esses referidos aqui estavam presentes. E eles ouviram sobre o pão da vida. E ainda assim entenderam, porque as palavras de Jesus foram claras, como obtê-lo. E eles chegaram à conclusão, proclamando que duro é este discurso. Eu olho para essas palavras, irmãos, neste verso, e algumas perguntas começam a brotar. Primeiro, o que foi tão duro até aqui? O que Cristo falou de tão agressivo para que eles chegassem a essa conclusão? Falar que é o pão do céu? Falar que para ter a salvação é necessário comer da sua carne e beber do seu sangue? Isso era duro? Ou será que eles encararam isso como duro porque ele disse: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de modo algum lançarei fora? Então, amados, devemos perguntar ao texto: o que é duro aqui? O que é difícil de se compreender? A palavra duro vem do grego skleros, que significa duro, difícil, bruto, rígido, violento, ofensivo, intolerável. E eu olho para o significado dessa palavra e vejo o que é intolerável. Seu discurso definiu claramente quem verdadeiramente era o seu discípulo. Significava muito mais do que ficar em torno dele, irmãos. Na presença de ver e experimentar os benefícios físicos do seu poder. Eis a dureza do discurso. Eis a dureza. Quando Cristo olha para aquela multidão e deixa claro no seu sermão que não adianta estar perto dele se não ter acesso a ele. Não adianta você querer benefícios de Jesus, sendo que você não está enxertado e conectado a ele. Isso é duro. Pensar que eu posso estar em uma igreja querendo Jesus, por motivos frívolos, por motivos secundários, egoístas, e ouvir que nem por você estar aqui significa que você é dele. Isso é duro. Isso é o que ele disse para essas pessoas. E eles ainda falam: quem o pode ouvir? Aqui é dada outra definição do discurso de Jesus. Uma declaração não tão incompreensível, mas sim inaceitável. Veja a conclusão desse povo, irmãos. Não foi falta de entendimento. Nossa, Jesus está utilizando palavras difíceis, eu não estou entendendo. Não é essa a questão aqui. Jesus foi claro. Jesus foi compreensível em tudo. A questão, irmãos, é que eram inaceitáveis essas palavras. Eles rejeitaram suas palavras como censurável e ofensivo. Eles estavam escandalizados por sua alegação de ter descido do céu. Isso escandalizou eles. Como você desceu do céu? Pediu comparativos com Moisés. No verso 31 você pode ver isso. Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Nos dê então algum sinal, alguma prova de que você é maior do que Moisés. Eles não estavam aceitando. Era inaceitável isso. Aí imagine, irmãos, quando ele fala da sua carne e do seu sangue. Mais inaceitável ainda. Eles estavam escandalizados.
e sua afirmação de que ele era a única resposta e da necessidade espiritual da humanidade, e ao seu chamado por eles para comer sua carne e beber seu sangue, isso foi muito agressivo, porque ele se apresenta como o verdadeiro pão do céu. Ele se apresenta aqui como a única carne e único sangue que oferece salvação. E isso é ofensivo. Sabe por que é ofensivo, irmãos? Porque Jesus Cristo é absoluto. E o que é ser absoluto? É não ser relativista. O problema dessas pessoas aqui, irmãos, é que eles entraram em um relativismo, em uma pluralidade. Eles não queriam aceitar, admitir que Jesus Cristo era o único meio para a salvação deles. Essa é a dureza do discurso. Uma pergunta a ser feita, amados, é justamente essa. Por que eles não aceitavam? A resposta imediata é a dureza do coração dessas pessoas. Mas, além disso, devemos perguntar o que um coração duro leva o ser humano a rejeitar essas palavras. Na busca de sentidos e respostas, o homem cria para si a sua própria resposta. É muito difícil, irmãos, você apresentar algo absoluto para alguém, quando ele já tem formulado para si as suas próprias respostas. Por que Nicodemos foi muito difícil para aceitar as palavras de Jesus? Necessário vos é nascer de novo. Como foi exposto para Nicodemos, um mestre rabínico, um mestre judeu, a abandonar tudo aquilo, considerar aquilo como perda e recomeçar. Aquilo era um absurdo para Nicodemos. E tanto que Jesus fala: você não crê, você é incrédulo. Essas pessoas estão no mesmo nicho de Nicodemos. Essas pessoas tinham os seus próprios caminhos. Essas pessoas tinham as suas próprias convicções. Porém, não convicções baseadas na palavra de Deus, baseadas no seu próprio entendimento, baseado naquilo que elas queriam. E o que elas queriam? O verso 26 deixou muito claro, né, irmãos? Na verdade, eu vos digo que me buscais não porque vistes milagres, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Essa era a intenção do povo. Ou seja, o discurso de Jesus Cristo para eles tinha que entrar, tinha que ser conduzido de acordo com as intenções deles. E Jesus vai na contramão. Jesus não faz o milagre que eles queriam. Jesus permanece ali, inflexível quanto ao que ele tinha que comunicar. Por que inflexível, irmãos? Porque é absoluto. Uma coisa que eu tenho visto hoje em dia, nessa sociedade, como que as pessoas têm dificuldade com termos, com razões absolutas. A sua verdade não é absoluta. Por quê? Porque cada um tem a sua verdade. Mas a sua verdade é baseada no quê? Eu falo aos irmãos que nós, como cristãos, temos que trabalhar sempre com termos absolutos. Estava conversando com o irmão esses dias sobre o dia do Senhor, o 4º mandamento. O irmão não crê no 4º mandamento inserido entre os 10. Algo que representa o caráter moral de Deus. Não crê. E utiliza a Bíblia para retirar, remover sentido. Aquilo é irremovível. Como tudo que se encontra nas Escrituras é irremovível. É absoluto. Mas eu não gosto. O problema é seu. Deus não fez nada para lhe agradar. Deus forneceu meios de salvação. Ou você vive, ou você morre.
mas isso é muito agressivo. Pois é justamente o que eu estou lendo. É justamente o que eu estou lendo. Difícil ouvir isso, por quê? Porque é absoluto. E quando as coisas são absolutas, temos que ser taxativos. Não podemos abrir leques de opções, é um só. Mas vivemos numa sociedade pluralista, né? Vivemos numa sociedade de vários caminhos. Para o quinto dos infernos, outros caminhos. Porque é lá que dará. O único caminho é Cristo. Cristo. Não existe outro caminho. E isso é agressivo. Isso é muito agressivo. Martim Lutero, quem conhece, já estudou sobre Martim Lutero, sabe que uma das suas frases é a minha consciência é cativa à palavra. Aqueles padres, os clérigos, queriam mudar a opinião, a visão. E Lutero foi irredutível. Ele foi inflexível. Ele se manteve. E nós estamos aqui hoje, muito graças a ele. Reunidos como igreja protestante. Por quê? Porque ele não negociou isso aqui. Um cristão, para a sua tristeza, eu quero lhe informar. Um cristão é absoluto em seus conceitos. Um cristão não tem que ficar ouvindo um pouco de um pouco de outro. Um cristão ouve o que a palavra diz e essa é a verdade. E um dos princípios dos reformadores é a Bíblia se interpreta com Bíblia. E ele diz, Martim Lutero diz àqueles padres, se vocês mudarem, se vocês me convencerem conforme as Escrituras, eu mudo de posicionamento. Mas não é devido à pluralidade, mas sim à absoluta verdade. E nós temos que aprender com isso, irmãos. Que não é a sua verdade. Não é a minha verdade. É a verdade dele. Verso 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isto escandaliza-vos? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que esses discípulos, alunos, seguidores, murmuravam. Irmãos, outro detalhe que você deve perceber no texto, ele não fala nem mesmo judeus, ele não fala o povo, ele fala discípulos. E discípulos é um grupo de pessoas que está próximo, muito provavelmente envolvidos entre aqueles 70 que foram enviados. São discípulos, pessoas que estavam próximos de Jesus Cristo. E isso já deve começar a te fazer temer. São pessoas que estavam em volta de Jesus, aprendendo diariamente, vendo milagres diariamente. Jesus vê em si mesmo que esses discípulos murmuravam. Jesus sabia consigo mesmo que essas pessoas não aceitavam sua mensagem. E mais uma vez, como o povo no passado reclamava, eles reclamaram, murmuravam. É impressionante a capacidade da ingratidão e rebeldia do ser humano. O Messias prometido está em suas frentes, está ali. E por ter um sermão anunciado que não vai de encontro com a vontade deles, o que eles fazem? Murmuram. A pregação expositiva, ela nos fornece muitas das vezes isso aqui que está acontecendo, sabia? Por quê? Porque a pregação expositiva, ela, querendo ou não, ela se torna absoluta. Porque nós ficamos presos ao texto e ao que ele está querendo falar. E quantas vezes eu fui pregar e eu vejo pessoas no banco se contorcendo. E olha para o lado, e olha para o outro, e cruza a perna, e mexe no cabelo, e cutuca o nariz. Faz de tudo. Faz de tudo. Parece que aparece um balão assim na cabeça dela. Eu quero ir
embora. Por que será? Por que será? Porque, irmão, se não fosse do jeito deles, eles não aceitariam. Falsos discípulos não seguem a Cristo por causa de quem Ele é, mas por causa do que eles querem dele. Eles não têm nenhum problema de vê-lo, por exemplo, como um bebê na manjedoura no Natal. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum vê-lo como um reformador social, ou com uma ampla mensagem de amor, tolerância, ou uma fonte de saúde e felicidade mundana. Muitas pessoas não têm problema nenhum com Jesus. Eles querem Jesus, mas não querem obedecer os seus mandamentos. O assunto começa a ficar estreito quando Jesus começa a exigir algo. Quando Jesus começa a deixar claro que Ele é Senhor e Salvador. Mas antes Ele é Senhor. E por Ele ser Senhor é do jeito dele, não do nosso. O servo, o escravo, obedece. O servo, o escravo, nunca vai falar para o Senhor: você tem que fazer isso. É os moldes dele, não dos nossos. É do jeito que Ele quer, não é do seu jeito. E falsos discípulos utilizam de meios e manobras para adaptar a mensagem dele, que é absoluta, para tornar algo palatável, para tornar algo acessível. Não é para ser acessível. É para ser para aqueles que amam a Ele, que têm fé nele. E isso vai ficar claro no decorrer aqui da pregação. Mas eles não estavam dispostos a abraçar as verdades bíblicas de Jesus. O Deus homem, que destemidamente repreendeu os pecadores e advertiu eles do inferno eterno, e que a salvação do que o inferno propõe só vem através da crença na sua pessoa. Aqueles que resistem, rejeitam o ensino de Jesus, não passam no teste do verdadeiro discipulado. Não passam. Não passam. Ser crente de igreja aos domingos é muito fácil, irmão. Ser discípulo de Cristo sentado em uma cadeira é muito fácil, irmão. Ser discípulo na hora, lá fora, no seu trabalho, na sua família, com seu esposo, com seus filhos, é outra situação. É outra questão. Vamos juntar, vamos viver. Vamos fazer uma reunião e permanecer juntos vivendo. Aí eu quero ver quem é crente. Aí eu quero ver se você se debruça todos os dias para ler a Bíblia, para orar, para ser conformado a Cristo. Aí eu quero ver as suas prioridades no seu dia, se você é discípulo de Cristo verdadeiramente. Estar aqui nos domingos não significa nada, porque esses discípulos que estão prestes a abandonar Jesus andavam com Ele diariamente. A pergunta é: quem eu sou nessa história? Quem eu sou? João 8, verso 31 e 32. O verdadeiro discipulado é somente através do amor à verdade. Veja só. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes, vê que tem um se. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Volta, por favor. Qual que é o inverso disso? Qual que é o inverso disso? Quem não permanece, quem não ama a palavra, quem não ama a verdade é o quê? Não é. Quem não ama
o absoluto, quem não ama a mensagem de Cristo, quem não ama as exigências de Cristo, é o quê? Eu não estou cobrando, irmãos, perfeito cumprimento, porque isso nunca conseguiremos ter. Eu estou falando de amor. Eu estou falando de acordar todos os dias e pensar, e meditar, e querer Cristo, querer seus ensinos, querer ser conformado. É isso que eu estou falando. E Jesus pergunta a eles: isto escandaliza-vos? O grego é muito similar à palavra no português. Vem de escandalizo. O verbo grego traduzido como escandaliza não significa meramente ofender. Olha que interessante. Não significa ofender nem matar, significa fazer cair em uma armadilha. No sentido figurado, levar a pecar. O que ele está falando aqui para esses homens, discípulos? Isto leva vocês a pecar? Portanto, Jesus está perguntando se esses ouvintes foram seduzidos ou levados a pecar por meio do seu sermão. Você pensou que absurdo? Você vem para a igreja, se arruma no domingo, vem ouvir esse sermão, vem ouvir a palavra de Deus, ou na sua casa você abre, se defronta com um texto que te confronta, e isso lhe leva a pecar? Isso é um absurdo. Isso é o coração incrédulo. Isso é rejeitar a palavra. Deveria ser o efeito contrário. Deveria levar você a se render. Deveria levar você a se humilhar. E não se escandalizar. Eles consideravam as palavras de Jesus como absurdas, irmãos. Quando Jesus mencionou o termo carne, eles pensaram em seu corpo, não como instrumento da alma, mas simplesmente como algo distinto da alma. Quando ele falou em sangue, aí piorou. Não consideraram a possibilidade de ele estar se referindo a seu próprio sacrifício voluntário. Isso nem passou na cabeça deles. Que incluía o derramamento de sangue, é claro. Não, elas viram apenas as gotas reais de sangue e estremeceram ao pensar em bebê-lo. Eles queriam um monarca, eles queriam um libertador, eles queriam um benefício, eles eram egoístas. Verso 62. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Ou seja, se vocês estão se escandalizando com o meu sermão, quando eu digo que eu vim do céu, que eu sou o pão que desceu do céu, imagina quando vocês me virem ascendendo ao céu. Aí vocês vão morrer. Vocês vão cair, desfalecer. Amados, quando ele diz isso, a humilde e deplorável condição de Cristo, que é o seu estado de humilhação. Por que eu falo deplorável, irmãos? Isso é algo que eu não consigo, nenhum teólogo consegue explicar. Como que um Deus santo, 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 um Deus tão justo, perfeito, pisou no mesmo solo que eu e você? A nossa condição é deplorável, irmão. Colocar eu e você perto de Cristo, nós não aguentamos a sua glória, a sua santidade. Já leram Isaías capítulo 6? Ele queria um buraco para entrar no chão. Eu não consigo ficar aqui. Eu sou um homem de lábios impuros que vivo no meio de pessoas, de um povo de lábios impuros. Pois é, irmãos. O mesmo Deus que falou: Moisés, tira as sandálias do seu pé, porque essa terra é santa. Só uma representação de Deus, uma pequena representação de Deus, exigiu de Moisés retirar as sandálias. Este Deus
se humilhou e veio para o nosso estado, para o mesmo patamar que eu e você. É deplorável ou não é, irmão? É humilhante ou não é? Agora, como essa potência, como essa magnitude de santidade conseguiu fazer isso? Não consigo explicar. Não entra o infinito, a fonte, com o limitado, com a gente. Não entendo. A humilde e deplorável condição de Cristo, que visualizaram ante dos seus olhos, com vestido com carne, não sendo absolutamente diferente dos demais homens, os impedia de submeter-se ao seu divino poder. O que será quando virão a ascensão de Cristo, aonde Ele não terá mais uso desse corpo, não estará mais conosco, mas estará em um local aonde Ele sempre esteve? O que será quando isso acontecer? Isso nos prova, irmãos, que aquilo que é ordinário pode se transformar na nossa pedra de tropeço. O que eu quero dizer com isso? O comum, o simples, pode te destruir. O fato deles verem Jesus com os próprios olhos, de pegarem Jesus, de ver Jesus nesse estado de humilhação, impossibilitou eles de crerem que Ele veio do céu. O que dirá quando Ele ascender e virar algo sublime, como sempre foi, sair desse estado de humilhação, a qual Ele tanto desejava sempre. Pai, me dê de volta a glória que eu tinha antes. Você acha que isso era sufocante para Cristo? O que você lê dos evangelhos, você acha que era sufocante para Ele estar no nosso estado? O que você acha? Pois é, irmãos, Ele fez isso para nos oferecer salvação. Ele fez isso para essas pessoas também rejeitarem Ele. Atos 1, verso 9, fala sobre a ascensão de Jesus. Olha só. Tendo dito isso, foi Ele levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem e o encobriu da vista deles. Sumiu. E esse poder foi demonstrado já na ressurreição, irmãos. Visto que falo com homens sem honra e sou desprezado por vós, e não vês nada em mim que seja divino, antes de mais nada Deus me adornará com esplêndido poder, e tirando-me do desprezível estado de vida mortal, me soerguerá acima dos céus. Pois na ressurreição de Cristo, tão grande foi o poder exibido pelo Espírito Santo, que claramente demonstrou ser o Cristo, o Filho de Deus. A ressurreição, irmãos, é a cereja do bolo. É o ponto aonde vencemos. A ressurreição de Cristo é a prova cabal de que Ele destruiu no próprio corpo o poder do pecado. Porque a consequência do pecado é a morte, e Ele venceu a morte. Isso é a prova, o túmulo vazio é a prova de que Ele oferece salvação eterna. De que Ele te livra das amarras e das garras do pecado. É Ele. Mas é necessário crer, irmão. Crer verdadeiramente. Romanos capítulo 1, verso 4 vai falar sobre a ressurreição. E que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pela ressurreição dos mortos. Verso 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida.
O Espírito é o que vivifica, irmãos. Diz aqui o relato do evangelista. Parece que o sentido é perfeitamente claro, à luz de todo o contexto. O que Jesus quis dizer foi o seguinte: minha carne em si não pode beneficiar vocês. Parem de pensar que eu lhes pedi para literalmente comer meu corpo e beber meu sangue. É justamente isso que ele está explicando aqui no verso 63. É o meu espírito, é a minha pessoa, é o dar meu corpo para ser partido por causa de vocês, é ter o meu sangue derramado que concede e sustenta a vida de vocês. Ele explica. O espírito é o que vivifica. Não é os termos literais que esses aqui estão esperando. Carne, sangue verdadeiro. Ele ainda diz: a carne para nada aproveita. Vida espiritual só vem quando o Espírito Santo dá vida em Cristo para o crente. Ele não vem através da vontade da carne, irmãos. Isso significa que está além do que é visível. O material não relacionado com o espiritual, o humano desassociado do divino. O Senhor exortou aqueles que achavam que o espiritual poderia vir do terreno. E um judeu era muito pragmático. Ele achava que poderia executar obras para obter salvação. Ele poderia pegar essa carne. Por isso que eles ficaram presos nos termos literais. Jesus olha para eles e fala: a carne para nada aproveita. Vocês entendem, irmãos, o porquê ter desejos para se obter algo material em Cristo aqui é totalmente contrário ao que ele veio oferecer. Jesus nunca foi trampolim para você obter alguma coisa. Jesus nunca foi plataforma para te elevar e te deixar visível. Nunca. Os conceitos do reino são totalmente contrários deste mundo. É morrer para viver, é perder para ganhar, é servir a todos para ser o primeiro. Nada se assemelha com o conceito relativista desses homens. Nada que o Evangelho nos apresenta condiz com aquilo que queremos. É morrer, é cruz, irmão. Não é almofada, não é trampolim, não é andaime, não é palco. É cruz. Será que você já entendeu isso? Que é cruz. É abandonar. É abrir mão. Ele complementa no 63: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. É as palavras de Jesus que revelam quem ele realmente é, pessoa e obra. Aceitar ou rejeitar essas palavras separa discípulos verdadeiros dos falsos. O amor à palavra nos faz permanecer nele e ele em nós. Assim a Bíblia ensina que a salvação vem por meio da palavra de Deus e temos que amá-la, temos que aceitá-la em todos os seus termos. Mas a pergunta é: você ama? Ainda em Lucas, capítulo 8, verso 11, 15 e 21. Olha só, este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Mas as que caíram em boa terra, que ele explica todos os efeitos, são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Não é no momento só não.
cristão. Mas a maioria que é jovem. Se tudo seguir o plano ordinário da vida normal, você nem começou a jornada e já está cansado, irmão. Você já está cansado. Você já está deixando a Bíblia de lado. A boa terra é perseverante. Tem muita música para tocar ainda, irmão. Tem muita água para rolar. E você já está jogando a toalha? Eu não sei o que você entendeu de evangelho. Não sei. A cruz, ela continua. A cruz, ela continua. Verso 64. Mas há alguns de vós que não creem. Aqui Jesus já começa a falar direto. Não que ele não estivesse. Mas agora mais claro ainda, digamos assim. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam. E quem era o que o havia de entregar. Quando ele diz, mas há alguns de vós que não creem, como sempre acontece com aqueles que rejeitam a oferta da salvação, o problema não foi a falta de informação, irmãos, mas sim a falta de fé. O Senhor realizou esses falsos discípulos, revelou pessoalmente, e revelou que eles eram responsáveis por rejeitá-lo, não porque eles não podiam entender, mas porque eles não iriam acreditar, crer. O problema, irmãos, e isso eu falo da igreja, porque aqui o termo é discípulos. Aqui o que está sendo tratado são pessoas próximas. Está cheio de pessoas que vêm, que estudam, que participam e concordam com tudo. Concordam. Balançam a cabeça, fazem profissão de fé, chegam ao batismo, tudo, mas não creem, não receberam a fé genuína. Está cheio de corações de discípulos temporários e superficiais. Cheios de pessoas que não confiam nele, não se entregam verdadeiramente a ele, que não dependem exclusivamente dele. Mas há alguns de vós que não creem. Sim, irmãos. O versículo onde diz que é duro ouvir essas palavras, o verso 60 fosse após esse, eu entenderia que agora sim para mim é duro. Mas não que as outras palavras já deixou entender isso. É que agora ele foi enfático. Eu imagino ele olhando assim para aqueles discípulos ao redor dele. Olhou no olho de cada um. Eu estou falando do Deus vivo. Eu estou falando do Criador e sustentador de todo o universo. Olhar no olho de cada um e falar, mas há alguns de vós que não creem. Se eu estivesse lá, eu já ia começar a chorar de desespero. De desespero. Eu já ia arrancar os cabelos, como Esdras. Foi Esdras ou Neemias? Esdras, se não me engano. Arrancar os cabelos. De agoniado. Ter fé, irmãos, para que fique claro, é diferente de apenas concordar, ou de falar que apenas crê.
Há um erro comum em muitos meios, aonde ensino, igrejas, pastores, que falam que ter fé é o ato do próprio crer. Não é. Crer é fruto da fé. E crer somente sem ser fruto da fé é crer como os demônios creem. Tiago capítulo 2, verso 19. Você crê que existe um só Deus? Sim. Muito bem. Até mesmo os demônios creem e faz mais do que você. Treme. Crer não é a mesma coisa que ter fé. Sabia Jesus quem eram os que não criam? Ele sabia e ele sabe. Ele sabia e ele sabe. Quem é que crê nele? Afinal, a fé procede dele. É por meio dele. É por meio do sacrifício. Ele é o objeto da fé. Jesus sabia tudo isso desde o início da sua obra como mediador. Ora, embora indesculpável essa incredulidade, era de se esperar, irmãos. Pois a fé é um dom de Deus e não é dada a todas as pessoas. Queira você bem, que você fique bravo com Deus, pode ficar. A fé não é baciada para todo mundo. A fé é dom de Deus. A fé vem dele. É ele que atrai até Jesus Cristo. E ele falou isso no próprio sermão. É Deus quem atrai até Cristo. Então é lógico que existem muitas pessoas que não irão crer. Mas o que me deixa temoroso é que são pessoas, inclusive, perto dele. Verso 65. E dizia: por isso eu vos disse. Olha só o que ele fala no 65. Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Isso vem em total consonância quando ele disse que da carne nada se aproveita, a carne não gera nada, somente se o Pai trouxer. Amados, essa é a soberania divina. É isso que cremos quanto à eleição. O que Deus decide, como Ele faz, isso é dele. É como lhe apraz. Aqui é reforçado o seu ensinamento, dado mais cedo, que Deus é absolutamente soberano na salvação. E você pode marcar na sua Bíblia, ele falou, essa aqui é a terceira vez, irmãos. 37 eu já li, ele fala nos mesmos termos. No verso 40 ele fala: essa é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele possa ter vida eterna. Perdão, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Agora, de novo. Será que é algo importante para ele falar 3 vezes no mesmo sermão? Será que é algo enfático? Será que é algo claro? Que estamos mortos em delitos e pecados e que é necessário sermos conduzidos por Ele? Verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Amados, desde então, essa preposição aqui, do grego ek ou ex, é uma preposição primária denotando origem, ou seja, como resultado, ou seja, o desfecho de todo o sermão sobre o pão da vida, mais especificamente da acusação de Cristo quando ele diz: alguns de vocês não creem. Qual que é o desfecho? Muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Amados,
penso nessas passagens, eu penso se na condição desses homens, o próprio Cristo falando, olha como a incredulidade aqui é muito aparente, como esses homens rejeitavam realmente Cristo. Era um qualquer para eles, era qualquer fulano para eles. Porque imagina Cristo olhar para você e falar, você não crê em mim. O que você faz? Qual é a sua reação? Se o próprio Cristo olhar na bola do seu olho e falar, você não crê em mim, o que você faz? Entendendo a mensagem, porque já ficou claro que não foi por falta de entendimento da mensagem. Os termos foram claros, eles entenderam. Ele é o pão da vida, a salvação é só nele. Deixou mais claro ainda. Só que eles pegam agora, viram as costas e vão embora. E ir embora representa voltar às coisas que tinham deixado para trás. Não apenas suas atividades diárias comuns, mas também o seu modo antigo de pensar e viver. Pluralista, várias verdades, vários caminhos da salvação. Afinal, o sistema judaico oferecia muito mais facilidade para ser salvo. Como muitas igrejas aí estão judaizando as igrejas. É só você dar o dízimo que você é salvo. É só você ter um nome aqui no hall de membros, é só você participar, é só você vir. Servir. Eles voltaram, irmãos. Viraram as costas. Retornaram. Por essa razão provaram que não eram aptos para o reino de Deus. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Não é digno de mim. Essa foi a verdadeira crise. Agora, não apenas as massas deixaram Jesus, mas muitos daqueles que estavam associados com ele, de forma muito mais íntima e regular. Amados, voltando à pergunta que eu fiz aos irmãos, se Cristo olha para você e fala, você não crê em mim? Amados, eu me colocaria, eu seria como Jacó. Eu agarraria na perna dele. Eu não soltaria ele por nada. Eu falava, Jesus, se eu não creio, por favor, me dê essa fé. Me ajude. Me mostre. Me ame. Eles viraram as costas. Eles foram embora. A verdadeira prova, irmãos, da rejeição. A total perda de tempo em seguir Jesus com sentimentos fraudulentos. É uma perda de tempo. É uma perda de tempo. Seguir Jesus sem motivação correta. E motivação correta é amor verdadeiro. Amados, eu falo isso sem problema, porque o texto me permite. Se você não ama Cristo, verdadeiramente, para de se enganar. Para de se enganar. Para de vir na igreja. Para. Recomeça, larga tudo. Para! Você corre risco de perder sua vida inteira. Você corre risco de levar inclusive filhos e família por causa de uma fé fraudulenta. Eu estou mais uma vez repetindo, são pessoas que estavam próximas dele. Esse texto é muito duro, irmão. Esse texto é muito duro para a cristandade. Esse texto é perscrutador. Esse texto vai no fundo das minhas motivações para com Cristo. Esse texto me encurrala no beco. E me fala, e aí? O que você quer com Jesus?
Você ama Ele? Essa é a verdadeira prova. Lucas 9:62. É impossível um verdadeiro discípulo não o desejar, irmão. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Colocar a mão no arado é ter sentimentos, afeições, desejos, amor por Cristo. Isso é um método, um meio de vida. Isso é o que transforma, ressignifica tudo que você pensa. Logo, é impossível você continuar amando o seu carro, amando a sua casa, amando seus parentes mais do que Ele. Repito, Cristo é absoluto. Em complemento a esse texto, ele diz: aquele que ama mãe, pai, filho mais do que a mim, não é digno de mim. Será que você entendeu isso? Será que você entendeu isso? O que eu vejo de pessoas abandonar a fé por causa do irmão, por causa do tio, por causa da mãe, por causa... como se esses fossem salvar você! Você é louco! Isso é loucura! É loucura, meu irmão! Verso 67, então disse Jesus aos 12, como se não bastasse, ele olha para os 12 agora, querei vós também retirar-vos? Jesus não poupa ninguém. Para os 12, para o evangelista, que era o discípulo amado, ele olha agora na cara deles e fala: vai embora também. Pode ir. Vai. Vai, irmão. Vai embora. Isso nos mostra tantas coisas. Primeiro, Jesus não estava preocupado com quantidade, de maneira alguma. Jesus não está preocupado com cadeiras cheias. Jesus está preocupado com quem ama Ele, com quem realmente tem fé nele. É isso que ele está preocupado. Com quem depende, com quem confia. Isso é ter fé. Jesus disse aos 12, Jesus deseja agora, irmãos, transformar essa deserção, esse abandono desses falsos discípulos. Agora ele quer testar o íntimo do ser daqueles que são seus. Uma oportunidade para que eles confessem a sua fé. Visto que a fé dos apóstolos poderia ficar grandemente abalada, ao verem que restou tão pequeno remanescentes de uma grande multidão. Justamente, vocês lembram o impasse com João Batista, quando ele viu o seu ministério se esvaziando? Olha lá, João, eles também estão batizando. Uma rixa, uma competição. Isso acontece agora com Jesus. Como é que ele reage? Querei vós também embora? Eu não sei qual é a sua concepção de Jesus Cristo. Eu não sei o que você pensa dele. Talvez você creia naquelas fábulas, né? Daquele Cristo europeu, amoroso, cheio de presente no bolso, né? Que vai distribuindo. Isso aí é uma mentira. Isso é uma mentira. Esse é o Cristo das Escrituras, que não negocia princípios, que é justo e reto. Ou você é dele, ou você não é. Ponto final. Não existe meio discípulo. Não existe 10% de discípulo. Existe ou é dele, ou não é. Absoluto, né, irmão? É muito absoluto isso. Querei vós também retirar-vos? Veja que o formato da pergunta espera uma resposta negativa. Não. Eles realmente desejavam continuar como seus seguidores? Será?
Fazem uma escolha consciente após terem ouvido o discurso sobre o pão da vida? Já se decidiram completamente permanecer com Jesus? Vamos ver nos próximos versos. Verso 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, antes de você... Eu sei que as pessoas gostam de criticar Pedro. Mas antes de você criticar Pedro, lava sua boca para falar dele. Ele é o mais corajoso. Ele é o que sempre estava disposto. Ele caminhou sobre as águas por causa da fé. Errou muito, como nós erramos. Mas a fé que esse homem tinha era indiscutível. Indiscutível. Quando Jesus olha para ele, para esses 12 e fala: vão embora. Vocês não vão não? Não querem ir? Pedro prontamente: Senhor, para quem iremos nós? Para onde? Quem pode me oferecer? Quem tem palavras de vida? Aonde? Aonde? É impossível um verdadeiro discípulo abandonar o Senhor. É impossível um verdadeiro discípulo não ter sentimentos por Ele. É impossível. Um verdadeiro discípulo, ele tem Cristo como a primícia da sua vida. É absoluto para ele. Aquilo é o bem maior. É como aquele prêmio, aquele troféu que você tem. Quando você ilustra ele, você tem, todo dia você olha para ele. Cristo é o bem maior da nossa vida. Pedro entendeu isso. Senhor, para quem iremos nós? Amado, Simão é um homem que responde. E que resposta gloriosa. Ele usa o plural. Para quem nós iremos, né? Ele fala no plural, mostrando que falava por todos ali. Ainda que de fato não por Judas, porque ele vai ser inserido aqui nos próximos versículos, tá? Guarda um pouquinho para Judas aí. Essa resposta contém duas sentenças. A primeira declara a razão porque ele alegremente adere a Cristo. E segundo, ele reconhece que não tinha outro. Cristo é absoluto para ele. É absoluto. Senhor, para quem iremos nós? O ser humano, amados, é constituído de tal forma que precisa ir para algum lugar. Esteja certo disso. Um ser humano, ele nunca vai ficar à deriva. Ele sempre vai correr para algum lado. Por quê? Porque nós fomos constituídos para adorar a um Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança deste Deus. Necessitamos adorar algo. Necessitamos buscar algo. Então, amados, sabendo disso, as pessoas já tomaram suas decisões. Os primeiros já foram embora, voltaram para a sua vida. Já mostraram quem eles adoravam. Os discípulos agora estão falando: não, Pedro representando: não, nós ficaremos. O Senhor é absoluto para mim. E virá um outro. Mas esses discípulos, irmãos, eles sabiam que ou era Cristo, ou era a morte. Está vendo os absolutos, os extremos? Ou é Cristo, vida, ou é sem Ele, morte. É só isso. E ele ainda complementa: tu tens a palavra de vida eterna. A referência é claramente que Jesus, ao que Jesus havia dito. Pedro fala conforme o próprio sermão, porque ele está presente, ele está ouvindo. Pedro sabe que as palavras de Jesus são mais do que meros sons, ou pronunciamentos mortos. São vitais e dinâmicas, cheias de espírito e vida, meios para a salvação, meios de graça. Crentes, anota isso, irmão. Crentes verdadeiros estão onde a palavra verdadeira está. É isso que acontece. Discípulos verdadeiros querem estar aonde Cristo está.
Logo, para um crente verdadeiro, meditar sobre isso, consultar isso, de maneira alguma é um fardo. De maneira alguma. Porque ele sabe que ele tem a palavra de vida eterna. Se eu sei que aqui está as palavras de vida eterna, e se Cristo é absoluto para mim, a declaração de Pedro é totalmente coerente e condizente com o que ele crê. Agora, como que eu posso ser um discípulo de Cristo verdadeiro e estar numa igreja onde o verdadeiro evangelho não é pregado? Como que eu posso, na minha casa, não ter condições de consultar isso, não querer consultar isso, não ter desejo por isso, pelo relacionamento, pela oração? Para onde iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. A nossa fé tem que ser coerente com as nossas motivações, com os nossos desejos. Repito, não estou falando da dificuldade desta luta da carne. Eu estou falando justamente em você entrar nessa luta e demonstrar que você ama, que você quer, que Ele é absoluto para você. E não relativizar isso. E não tratar como qualquer coisa. Porque ou Ele é absoluto ou não é. E você sabe o que é absoluto na sua vida. Aquilo que toma mais tempo do seu relacionamento com Deus é colocado em primeiro lugar. Talvez isso seja seu absoluto. E não Cristo. O que é o seu absoluto? Verso 69. Pedro ainda complementa: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Nestas palavras, Pedro apresenta um breve sumário da fé. Mas a confissão parece não ter nada a ver com a matéria em questão, pois a questão suscitada foi acerca de comer a carne de Cristo. Analisando o contexto, é claro. Eis minha resposta: embora os 11 não compreendessem imediatamente tudo sobre o Cristo, o que ele falava, ensinava, todavia é suficiente. E segundo a capacidade de sua fé, o reconhece como o autor da salvação. Porque os discípulos ainda tinham um certo conceito de que ele era um monarca, de que ele era um libertador terreno. Mas isso é devido à fragilidade da fé deles. Mas autor da salvação, eles não tinham dúvida nenhuma. Nenhuma. Ou seja, fé pequena ou fé gigantesca. Sabe qual que é o ponto em comum das duas? As duas salva, porque eles reconhecem quem é o autor da sua salvação. Reconhece. A palavra crer é colocada em primeiro plano, visto que a obediência da fé é o princípio do reto entendimento. Ou melhor, porque a fé em si é realmente os olhos do entendimento. Mas imediatamente depois de acrescentar-se conhecimento, o qual distingue a fé de opiniões errôneas e falsas, conhecimento então é conectado com a fé, porque estamos certos e plenamente convencidos da verdade de Deus. A fé, irmãos, ela se conecta com esse entendimento da palavra. E é aí que acontece realmente essa dependência. É aí que você realmente pode dizer: para onde iremos nós? Verso 70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Lembra na introdução que eu falei que tem 3 tipos de pessoas, 3 tipos de resposta? Eis a terceira. E essa é a pior de todas. Essa é a pior de... Na minha concepção, é a pior de todas. Você pode falar que é igual aos outros que abandonaram. Não, eu acho que é a pior. Eu acho que é a pior. Não vos escolhi a vós os 12? Quando Cristo diz que havia escolhido ou eleito 12, sua referência
não é o decreto eterno de Deus, que fique claro. Pois é impossível que algum dos que foram predestinados à vida apostatem da fé. Isso não existe. Mas tendo sido escolhidos para o ofício apostólico, eles devem ter excedido aos demais em piedade e santidade. Portanto, ele usou a palavra escolhidos para denotar os que foram eminentemente distinguidos de uma classe ordinária. Ele está falando dos apóstolos. Judas, querendo ou não, ele foi escolhido para ser um apóstolo. Isso caracteriza uma classe diferente, um nível de piedade e santidade diferente. Mas mesmo assim, ele ainda complementa suas palavras dizendo: e um de vós é um diabo. O termo grego é diabolos, que significa caluniador, falso acusador. Esse homem específico é um servo, um instrumento do diabo. Tendo em vista que muitos outros abandonaram o Senhor, quando perceberam que discordavam dele, e ao se rebelarem contra o caráter espiritual do seu ensino, o caráter diabólico desse indivíduo, irmãos, aparece especificamente no fato de ter permanecido com ele. Como se estivesse em pleno acordo com Jesus. Olha só como essa situação ela é muito grave, irmãos. Judas traiu Jesus com um beijo. Judas continuou permanecendo com Cristo, mesmo sem crer nele, mesmo rejeitando a sua mensagem. Judas não cria, Judas rejeitava. Era melhor para Judas, entendam o meu melhor, mais transparente, ele ter voltado para a sua vida. Mas o que ele fez? Continuou no meio da cristandade, no meio dos apóstolos, como se concordasse e amasse Jesus. Isso é a pior espécie de crente nominal que existe. Esse é o pior tipo de joio que existe na igreja. Pessoas que não creem em Cristo e são acusadores, são caluniadores, são servos de Satanás. É o pior tipo de pessoa. O pior. Não tem fé, não crê, não quer saber de nada de Jesus. Nada. Quer só enganar, causar intriga, continuar mexendo na comunhão, separando os irmãos, gerando cada vez mais briga. Isso é Satanás. Isso são os Judas Iscariotes que estão na igreja. Jesus é claro, quem não ajunta, espalha. Verso 71 e último. E isto dizia ele, de Judas Iscariotes, filho de Simão. É claro que o 71 João traz para a primeira pessoa. Ele acrescenta ao seu relato. E isso dizia ele, de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Por que ele identifica Judas Iscariotes e fala até mesmo quem é seu pai, né? Filho de Simão. Porque tinha outro Judas. Para que ninguém confunda o Judas Tadeu com Judas Iscariotes. Porque o havia de entregar, sendo um dos 12. Aqui é colocado um dos 12. Foi possivelmente adicionado para mostrar a enormidade do seu pecado. Conquanto fosse alguém altamente favorecido, cometeria uma ação terrível, irmãos. E para justificar a observação de Jesus no verso 70, não escolhi vocês os 12? Não se descreve aqui o modo pelo qual Judas ia trair o Senhor. Já é o suficiente que se tenha indicado
a terrível ação dele. Pelas moedinhas de prata e com um beijo no rosto. A Bíblia fala para cumprimentarmos os santos com ósculos santos. Já viram isso? É beijo. Como que Judas traz Jesus? Com um beijo. É a pior espécie que existe. Que você, irmão, possa refletir sobre as suas motivações. E como diz o apóstolo Paulo, examinar para ver se você está na fé. Porque a Jesus Cristo, como está dito aqui no texto, você não engana. Você não engana. E se isso não te faz temer, porque me faz temer, faz eu analisar quem eu sou, o que eu quero, quais são as minhas pretensões. Isso, como eu disse, me coloca num beco sem saída. Me espreme lá, até que eu fale o que eu quero. Que você possa consultar isso, meu amado. Mas que a sua reação seja humildade, se renda, clame, seja como Jacó. Sabe qual a diferença de Jacó para Esaú, irmãos? Jacó amava as coisas celestiais. A bênção de seu pai ele queria porque queria ter. Esaú, sabe como é que era Esaú? Dá um prato de lentilha aí que eu troco com você. Pode dar. E trocava. Isso demonstra, isso mostra. Isso mostra quem você é. Se você é Esaú, você troca as coisas de Cristo, as coisas de Deus por qualquer coisa? Quem você é? Quem você é, irmão? Você é Esaú ou é Jacó? Você ama as coisas de Deus ou você não ama as coisas de Deus? É isso que esse texto nos sonda e fala aos nossos corações. Que Deus te abençoe. Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor. E que Ele continue a dar o crescimento para a sua igreja. Oremos. Eterno Deus, nosso Pai, mais uma vez, Deus, te agradecemos pela sua palavra. Que o Senhor possa, Pai de amor, através das Escrituras, nos confrontar, nos corrigir e nos encaminhar para Jesus Cristo. Sabemos, Deus, que a sua palavra ela é afiada, ela é uma espada que penetra. Mas sabemos, Deus, que ela é totalmente eficaz para nos entregar a fé no Senhor Jesus Cristo. A fé verdadeira, a fé genuína. E é essa que eu peço, Deus, para todos aqueles que ouvem esta mensagem. Que tudo seja feito conforme a tua vontade, Senhor. Mas que o Senhor venha santificar também a sua igreja. Venha trabalhar em nós, Deus, para que a sua igreja cresça cada vez mais. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Pai, por todos que aqui estão, pela sua igreja. Obrigado pelo teu agir. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela comunhão dos santos. Que o seu nome seja engrandecido no nosso meio, Senhor. Obrigado, Pai. Mas se alguém aqui se sentiu confrontado, Deus, que se cada um aqui, Deus, ouviu as palavras deste livro, que o Senhor conceda arrependimento. Que o Senhor conceda vida, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Assim, Pai de amor, oramos ao Senhor, agradecidos. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, esteja com todos nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, uma ótima semana. Temos cantina, tá? Estrogonofe da dona Juliane. Severo, né? Ela vai preparar ali, então não vai embora sem dar um abraço no seu irmão e sem comer ali um estrogonofe, tá bom? Tem doce também, tá? Não vai embora antes de pegar seu docinho. Deus abençoe.